Heraldo, o título da sua tese é Trabalho e Educação Profissional nas décadas de 1930 e 1940 no Brasil. Análise do pensamento e das ações da burguesia industrial a partir do IDORT. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Heraldo? Na verdade, o motivo de fazer essa pesquisa, realizar essa pesquisa no doutorado, iniciou-se no mestrado. No mestrado eu fiz uma pesquisa referente aos processos de mudança, de transformação no mundo do trabalho no Brasil, e o que motivou, posteriormente, a elaborar um projeto tentando descobrir, levantar os princípios, o início da implementação das discussões sobre racionalização do trabalho no Brasil. Foi aí que, lendo, pesquisando, levantando pesquisas e analisando-as, que eu cheguei no Instituto IDORT. O Instituto IDORT, lendo algumas questões sobre este instituto, que é fundado em 1931 no Brasil pela burguesia industrial, é que eu verifiquei que esse instituto, fundado em 1931, também cria um meio de comunicação, uma revista, para divulgar as suas ideias. O que era o IDORT originalmente? É um instituto que servia exatamente para quê? Para que a gente possa acompanhar exatamente esse percurso histórico, Heraldo. Então, no desenvolver da pesquisa, os levantamentos, as pesquisas nos arquivos sobre o que seria esse instituto, como que ele foi criado, como que ele foi gestado, quem se organizou para criar esse instituto, é que eu verifiquei, a burguesia industrial, no início da década de 30, se organizou no sentido de criar uma organização que sistematizasse, juntasse, sistematizasse e divulgasse as suas ideias. A ideia sobre racionalização do trabalho no Brasil, a partir dos princípios tayloristas de administração científica do trabalho, então divulgar essas ideias. Quando e aí você eles fala... criam em 32 esta revista para cumprir com esse papel. Quando você fala de administração científica do trabalho, é exatamente o taylorismo, uma maneira de organizar os trabalhadores numa industrialização que estava nascendo, é isso? Exatamente. Foi na pesquisa que eu levantei, constatei este movimento, para implementar no Brasil, além do desenvolver a indústria naquela ideia de desenvolvimento nacional, de progresso, e, na verdade, o nacional desenvolvimentismo surge neste período, a partir desse projeto organizado e gestado por esta burguesia industrial, já no início, final da década de 20, início da década de 30, e cumpre com esse objetivo de divulgar essas ideias, e divulgando essas ideias que implementar no espaço fabril, no chão da fábrica, as ideias de taylorismo, de organização racional do trabalho. E essas ideias surgem aqui no Brasil, inspiradas justamente no Taylor, enfim, são ideias que estão circulando pelo mundo e que a burguesia paulista adota e acha um motivo para adotar esse discurso e essa ideologia, justamente para atender os seus interesses, é isso? Isso, para defender os seus interesses e também para aumentar a produção, desenvolver a indústria, aumentar a produção e também controlar o operariado. Lembrando que também, ao analisar este período histórico no Brasil, a gente vê que a organização dos trabalhadores, ela, desde o início do século XX, ela é forte. Primeiro, os anarcos-sindicalistas organizam, tem uma organização consistente e forte no Brasil, organizando os trabalhadores no espaço fabril. Depois, o Partido Comunista, que é fundado em 1922, também cumpre um papel de organização dos trabalhadores nesse período histórico. A partir de 22, este partido se fortalece e tem um espaço, tem uma ocupação forte no espaço fabril, junto com a organização dos trabalhadores. E essa organização dos trabalhadores, essa mobilização, reivindicando jornada de trabalho, questionando as condições de trabalho, exigindo melhores condições de trabalho contra as diversas
diversas formas de exploração, né, é que faz movimento contestando a prática industrial, a prática de exploração do trabalho, de acumulação do capital neste período, né? A gente pode dizer, então, que esse movimento da classe burguesa, ele surge também como uma resposta a uma mobilização, uma organização da classe trabalhadora, é isso? Sim, sim. No início do século XX, os trabalhadores são bem mobilizados, né? As principais lideranças do movimento operário, né, do proletariado neste período, são oriundos da Europa, né? Então, vieram da Europa com outras ideias, com outro pensamento, com outra, né, cultura e implementa isso, tem uma outra visão de organização, né? Então, estas lideranças, né, oriundas da Europa, esses trabalhadores, contribuem para a organização, para a mobilização desses trabalhadores. Então, em determinado período, esta burguesia industrial chega num consenso, né, para construir essa sociedade harmônica, essa sociedade racional que eles defendem, né, e propagam, há necessidade de isolar do espaço fabril, do meio dos operários, né, esses trabalhadores, essas lideranças que tinham, segundo essa burguesia industrial, ideias esquisitas, estranhas, complicadas, que eram ideias anarco-sindicalistas, comunistas, né? Então, a partir daí é que vai se gestando também, né? E isso está bem claro no documento e bem claro na revista Idort, a ideia de educação profissional. Precisamos educar o trabalhador, mas precisamos educar o trabalhador, isso está escrito na revista Idort, né, que eu fiz a pesquisa, precisamos educar esse trabalhador a partir do nosso referencial, a partir do nosso ponto de vista, que ele fosse disciplinado, dócil, amável e que aceitasse as regras do jogo. Então, era necessário, neste período histórico, formar um novo trabalhador, um trabalhador nacional que não tivesse essas ideias esquisitas, estranhas, complicadas, né? E esses trabalhadores, com essas ideias, passam a ser isolados, retirados do espaço fabril, né? Justamente para implementar uma outra visão de operariado, uma outra prática no espaço fabril, dentro desta visão de racionalização, organização racional do trabalho. Né? Qual era, dentro dos trabalhadores, qual era a categoria que estava mais bem organizada? Eu estou perguntando isso porque em 1906 tem uma greve famosa, uma mobilização famosa, teve a greve de 17, né? Mas em 1906 a classe dos ferroviários se organiza. Ali estava o foco, dá para identificar em um ponto onde há a organização mais estruturada ou não? Isso se espalha por várias categorias? Exato, existem várias categorias, os têxteis também são bastante organizados, setor de calçados, né? Mas a categoria que está bem organizada neste período, que faz justamente, como você comentou, esta grande greve, paralisação no início do século, né? São os ferroviários, os trabalhadores ferroviários. É uma categoria, né? Forte, politizada, que tem uma consciência política e que parava, protestava exigindo direitos, exigindo melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, né? Então, uma categoria que se organiza, se mobiliza. E esta mobilização, esta paralisação é que preocupava a burguesia. Por quê? Parava justamente as ferrovias. E neste período histórico, importação, exportação de equipamento, exportação de café, né, era feito via ferrovias. E quando os trabalhadores parava esse movimento, né, de transporte de, né, equipamentos, de cereais, de café, né? Então, era preciso parar com isso, era preciso acabar com essas greves, com essas manifestações e com essas paralisações. Tanto é que muitas dessas greves, protestos, paralisações, eram fortemente reprimidos, né, pelo Estado, né, a pedido, né, dos industriais,
mais, né, do setor ferroviário, porque não tinha mais sentido essas paralisações que paravam com o escoamento de produção no país, né? Então, o setor ferroviário era mobilizado. E aí é uma questão que eu aponto na minha pesquisa justamente isso, né? Porque as primeiras experiências que avançaram no Brasil em educação profissional, na Escola Ferroviária de Formação, né, dos ferroviários de Sorocabana, e também depois o Centro Ferroviário, que é criado na década de 30 também, para implementar e desenvolver essa educação profissional junto aos trabalhadores ferroviários, né? O principal liderança intelectual da burguesia, pensador, engenheiro, que é indicado pelo IDORT, pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho, para desenvolver esses trabalhos, é justamente o Roberto Manches, né? Roberto Manches, que tinha uma experiência desde o início da década de 20, que vem da Europa, né, justamente para desenvolver esse trabalho de formação, de educação profissional. E esta burguesia implementa essas experiências fortemente no setor ferroviário. E aí é uma das questões que eu aponto na minha tese, que eu apresento como hipótese e depois nas conclusões, né? O porquê o setor ferroviário, por que a preocupação de educar, de preparar, de qualificar este setor, né? Justamente para aquilo que eu comentei no início, para disciplinar esta categoria, para que esta categoria aceitasse estas ideias de racionalização no setor ferroviário, né? Aceitasse essas regras do jogo, como eu já disse, né? E não fizesse mais greves, paralisações, né? E como se dava esse processo disciplinador? Era através do discurso, da propagação de ideias? Havia uma certa força ali na fábrica? Como que se deu isso? Como eles passam a implantar ou a difundir essa ideia que atende ao interesse de classe, Heraldo? Então, no setor ferroviário, eles criam, né, a escola ferroviária, né, de formação, a escola ferroviária Sorocabana, né, no qual o responsável é o Roberto Manches, né, que vai desenvolver essas experiências, e depois cria o Centro Ferroviário. O Centro Ferroviário que é responsável, né, todas as companhias, né, enviam aprendizes, trabalhadores ferroviários para aprender, né, para desenvolver o aprendizado neste centro ferroviário, né. A difusão, né, como que eles difundiam isso? É justamente o meu objeto da pesquisa, né, que é a revista IDORT, né. Via a revista IDORT se difundia essas ideias, se difundia esses projetos e esses interesses desta classe dominante. Agora, essa revista tinha como objetivo principal os professores que estavam formando os alunos, ou os alunos também eram leitores e, através das ideias da revista, eles iam, essas ideias chegavam a eles? Sim, na verdade, a revista IDORT era divulgada não só para os industriais, mas para toda a sociedade, porque a visão dos industriais era que a racionalização fosse em toda a sociedade, né? Que o projeto racional fosse para toda a sociedade, uma sociedade racional, uma sociedade taylorizada. Então, não era uma revista restrita apenas aos industriais, mas também aos trabalhadores, né? Justamente para disseminar essa ideia, né? E essa revista contribuir para que nas leituras, né, na fábrica, os trabalhadores também fossem assimilando, né, nos cursos que eram dados e também nas leituras dessas revistas, né? Heraldo, para a gente entender, você coloca como educação profissional. Qual é a diferença de educação profissional para educação profissionalizante? Esse profissionalizante vem depois, é isso? Começa como profissional e depois vai se especializando cada vez mais e se torna profissionalizante, é isso? Então, neste período histórico, fala em educação profissional, né? Educação profissional porque o primeiro projeto estava voltado para os trabalhadores, para a fábrica, o espaço fabril, o setor ferroviário, para esse setor, educação profissional. Hoje
tem educação profissional também. A partir da década de 40, né, com as leis orgânicas, que são criadas pelo Gustavo Capanema, né, vai surgir outras instituições. Em 42, o Senai, que tinha o objetivo de formar os trabalhadores, né, preparar os trabalhadores. Depois, a partir de 46, é fundado o SESI, né? O Sistema S vai sendo constituído a partir daí, né? São várias instituições com o objetivo de formar diversos setores de trabalhadores, né? Então, a educação profissionalizante, hoje, digamos, é o seguinte, na área técnica, setor técnico, né, as escolas técnicas, né, essa formação de 2 anos, trabalhadores técnicos, mas isso, a partir da década de 40, 46, essas outras instituições que são criadas, que vão formar o Sistema S, desenvolve isso, formação para o setor de comércio, para outros setores, né. Mas então o Sistema S, SESI, SENAC e SESC, ele entra ainda dentro desses ideais que surgiram um pouco antes, algumas décadas antes, com o IDORT. O Sistema S está claramente inserido nisso. Isso, começam aí, elas são criadas posteriormente, mas este projeto de sociedade, esse projeto de formação da classe trabalhadora, como um todo, começa neste período histórico, né? A ideia de desenvolvimento, de crescimento do país, de progresso, né, está bastante forte neste período histórico. Neste período histórico também é que é pensado em gestado desde a década de 20, né, mas forte mesmo na década de 30 e no IDORT, na revista IDORT está bem claro isso, os projetos não só de formação dos trabalhadores, mas formação da elite, formação dos filhos da classe dominante e de quem ia gerir e gestar a administração das empresas, das fábricas, né? Tanto é que daí é que surge a USP. A USP é criada com o objetivo, né, de formar, né, os filhos da burguesia. É fundado em 34, então nesse período, né, se funda a USP, né, nesse período, 33, 34, e também funda a Escola Livre de Sociologia Política, que tinha também um papel de formar esses setores, né, essa elite que ia ser responsável de gerenciamento, de administração desta indústria que estava em ascensão, que estava em crescimento. Então, para formar os filhos da classe dominante, a USP, né? A USP é uma universidade pensada nesse sentido. Os filhos da elite paulista, da classe dominante paulista, né? E a Escola Livre de Sociologia Política, que eu já disse, e para formar os trabalhadores, né? Que é a experiência que está sendo gestada, está sendo implementada, principalmente nas escolas ferroviárias, né, a partir de todo o trabalho do Roberto Mange, né, do engenheiro Roberto Mange, é que vai, em 42, ser criado o Senai, né, para formar esses trabalhadores, né? Você falou do Roberto Mange, o Roberto Simonsen também tem um papel fundamental nisso. Ele, como o idealizador, por exemplo, da Escola Livre de Sociologia, é uma figura também importante nesse período e para essas ideias todas? Sim, o Roberto Simonsen, assim como, né, na área de educação profissional, o Roberto Mange é o intelectual da burguesia, né, que vai coordenar, que vai gestar, o responsável no Instituto IDORT por isso, pela educação profissional, de como implementar. Então, o Roberto Mange é a figura central principal. O Roberto Simonsen é um engenheiro, é um industrial, é um pensador, é um economista, né, ardoroso defensor da racionalização do trabalho, do taylorismo, e a principal referência no meio político. Ele faz né, uma discussão no meio político, faz um discurso de fundação da Escola Livre de Sociologia Política, né, o discurso em defesa destas ideias, dessas teses de organização racional do trabalho, né? A Escola Livre de Sociologia Política, que está completando 80 anos, ela traz logo no seu início alguns pensadores dos Estados Unidos, especialmente de Chicago. Eles acabam trazendo também algumas ideias ou não? Eles estão mais voltados somente para a pesquisa antropológica e sociológica na época? Dá para perceber alguma influência direta disso ou isso está muito difuso ali? Então,
que vem, esses pensadores, esses professores que vêm, né, dos Estados Unidos, também contribuem com esse processo, já vem com essa, né, porque está forte nos Estados Unidos, né, a experiência fordista de Ford, né, nos Estados Unidos. Então, eles vêm também com essa visão, né, e para trabalhar na Escola Livre de Sociologia Política, né, então tem esse papel. Qual é o papel, pensando, né, nesse período, 1930 especialmente, o papel de Getúlio? Getúlio tem um papel fundamental ali, tem alguma influência, e você falou de algumas lideranças, fiquei pensando também no Plínio Salgado. Essas figuras políticas têm influência direta, decisiva ou não? Sim, tem influência, Getúlio Vargas tem uma influência decisiva. Primeiro, é autoritário, né? Um líder político autoritário, centralizador, mas que tem também esta visão de industrialização do país, essa visão, né, de crescimento, né? Mas é um líder bastante centralizador, mas cumpre um papel importante nesse sentido. No decorrer dos anos, na década de 30 mesmo, vários o IDORT ocupa um papel central, né, no estado de São Paulo e também no governo federal, diversos aí, pensadores dessa burguesia industrial ocupando espaço neste governo. Lembrando que Armando de Sales de Oliveira, que foi o primeiro presidente do IDORT, ele se torna interventor de São Paulo, né? Em 34, se torna interventor de São Paulo, ou uma das lideranças do IDORT dessa burguesia industrial. Uma questão que eu quero pontuar também nesta pesquisa que eu realizei é o papel central do IDORT, né? Porque algumas pesquisa que depois, no doutorado, eu fui fazendo de algumas referências bibliográficas, pesquisa sobre este instituto, ao analisar a revista, né, que eu levantei essa revista, os dados das revistas, os números da revista, lá no arquivo de Gallerro, na Unicamp, e também documentos na biblioteca da PUC São Paulo, né, o que eu verifiquei? Que o instituto que o IDORT não era apenas um instituto que difunde, que sistematizava, divulgava, legitimava, justificava estas ideias da burguesia industrial, mas que tinha um papel central, que tinha um projeto também de educação, de um projeto educacional para o país. Tanto é que as discussões sobre educação profissional, né, que são levadas a cabo, desenvolvidas nos centros ferroviários, na escola ferroviária, no centro ferroviário, as discussões saíam do IDORT. Então, o IDORT cumpre um papel central como uma instituição educacional, né, que nas leituras que eu desenvolvi, né, é muito forte a visão do IDORT como defesa dos interesses da burguesia industrial, defesa dos interesses dessa ideia de racionalização. Isso também, claro, é fundado com esse objetivo, mas também de gestar um projeto, de pensar um projeto educacional para o país, de pensar um projeto de educação da classe trabalhadora, de pensar um projeto de organização da sociedade como um todo. E aí tinha um papel central também a questão da educação. Tanto é que intelectuais da escola novista, da escola nova, educadores, participam da fundação do IDORT, né? A professora Noemi, que era da USP, Lourenço Filho, que vai desenvolver um trabalho também com o Roberto Manzi, que é uma das principais lideranças do escola novismo, liderança do movimento, né? Dos pioneiros, movimento de uma escola nova no Brasil, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, né? Que é uma das principais lideranças do movimento por uma nova educação no país, fazem parte da fundação de IDORT. Então, estes intelectuais e vários intelectuais que estavam na Escola Politécnica da USP, né, e na Escola de Filosofia, na Escola Livre de Sociologia Política, fazem parte dessa constituição do IDORT, fazem parte, né, e em vários textos que são escritos que eles escrevem, a defesa dessa escola, né. A Noemi deixa claro nos seus textos, né, desde da escola, né, da formação das crianças, de preparar para esta sociedade
sociedade racional de preparar os filhos dos trabalhadores para o trabalho. Né? É a primeira vez que a educação no Brasil é pensada de maneira sistemática com o surgimento do IDOT? Nesta perspectiva de racionalização do trabalho, uma visão liberal, porque está bastante forte essa tese, essa visão liberal nesse período histórico, sim, né? Porque é nesse período, né? No final da década de 20, essa burguesia industrial, para você ver, funda o CIEF, né? Centro da Indústria do Estado de São Paulo. No início de final de 20 para 30, eles já fundam, né? Já existe a mobilização, eles criam a Fiesp, a Federação da Indústria, criada nesse período, do qual o Roberto Simos foi o presidente da Fiesp, na década de 30. Então, o que ocorre? A burguesia está se organizando nesse sentido, criando diversas organizações, né? Em 38 surge o CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, né, e neste período é pensado e gestado as questões da educação para o país também, a partir das orientações deste grupo de intelectuais representantes da burguesia industrial. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar é que nas minhas conclusões, a partir da minha pesquisa, eu concluo que alguns pesquisadores colocam a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, como principal, né, gestor, principal instituição neste período histórico que representava os interesses da burguesia industrial, era o CNI. Né? Eu não concordo com essas teses. Para mim, né, na minha conclusão, na minha pesquisa, na minha tese, eu aponto que o principal referência, o principal intelectual orgânico, a principal referência da burguesia industrial na década de 30 e 40 é o IDORT. Rapidamente, para fechar, Heraldo, quem financiava o IDORT? Era a própria burguesia industrial? A própria burguesia, os próprios industriais que financiavam o IDORT. Posteriormente, o IDORT passa a desenvolver trabalho para o Estado de São Paulo, para o governo federal, no governo Vargas. Então, ela se expande também prestando serviços, né, justa para implementar também na administração pública uma visão racional da gestão. Quanto tempo dura? A revista dura quanto tempo? A revista até a década de 80, a revista. Ou seja, por um longo tempo, mas vai perdendo a influência, aos poucos ela vai deixando de ter a importância que teve um pouco antes, é isso? Isso. No período, as bases desse pensamento racional, dessas ideias, dessas teses, estão nesta revista principalmente na década de 30, né? Muito bem, o título da sua tese, Heraldo, para quem quiser aprofundar mais na questão, Trabalho e Educação Profissional nas décadas de 1930 e 1940 no Brasil. Análise do pensamento e das ações da burguesia industrial a partir do IDORT. Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Orientado, você foi pelo professor Dr. José Luiz Sanfelice. É isso, não é? Heraldo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado.